Em mais de 7 décadas, o Brasil terá um presidente oriundo das Forças Armadas e que chegou ao poder pelo voto popular. Terá também presença ampliada de militares em postos-chave do novo governo e no Congresso. O programa de hoje tentará entender o que isso diz sobre o momento do país e o que pode representar para o futuro das nossas instituições e da nossa democracia. Comigo, nesta missão, na mesa do painel, estão 2 ex-ministros da Defesa. Nelson Jobim, protagonista entre os parlamentares que escreveram a Constituição de 88. Ex-ministro também da Justiça, ex-presidente do Supremo. E Aldo Rebelo, que foi ainda ministro de outras 3 áreas, além de presidente da Câmara. Participa também do programa de hoje o atual ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, general da Reserva. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos os 3. Quero começar discutindo a ideia de um governo militar em contraposição a de um governo com a presença de militares. Quando a gente conversa com representantes do Exército e tal, muitos ponderam que Jair Bolsonaro não é um militar, é um civil político há algo como 3 décadas com um passado militar. Que diferença isso faz, ministro Jobim? O que isso representa para o tipo de governo que a gente deve esperar a partir de janeiro? Bom, a primeira coisa é que o fato de você ter militares em reserva, ou que foram militares no governo, não significa que seja um governo de militares ou um governo que as Forças Armadas estejam presentes. As Forças Armadas não têm nada a ver com a composição do governo dessa natureza. O que as Forças Armadas têm é um compromisso com a nação e um compromisso de servir aos governos dentro das normas constitucionais. Então, eu não vejo problema nenhum que tenha militar aqui e acolá. E o fato é o seguinte, é de que você não tem mais líderes militares políticos. Os políticos militares desapareceram na época do Castelo Branco, quando o Castelo Branco criou a expulsória, ou seja, os 12 anos que deva sair um general, dura 12 anos no generalato, e ainda a substituição anual de uma quarta parte das diversas estrelas, ou seja, de 25% dele é substituído a cada ano, dos postos como brigada, como divisão, como e aí então você não tem mais líderes militares. Essa regra rompeu com aquela tradição que nós tínhamos anteriormente, a essa época, de você ter líderes políticos militares, como grandes generais que nós tivemos, que eram políticos. E depois o generalato durava um tempo enorme. Ele custava muito a sair do generalato. Cordeiro de Farias foi o quê? 20 e tantos anos, general. Agora, ainda que seja como o senhor diz, a gente não devia analisar algumas diferenças no quadro? Quer dizer, nós teremos um presidente que é um capitão da reserva do Exército, o vice dele é um general da reserva e em postos-chave aí da administração, como eu disse no início do programa, estarão generais da reserva. Mais do que isso, eles participaram da campanha e da formação do que virá a ser o programa de governo. A gente não teria uma diferença, ministro Aldo, pelo menos de tom em relação aos governos anteriores? Claro que sim, mas eu fico me perguntando qual é realmente a implicação dessa relação, né? Porque há um grupo civil muito forte em torno do presidente eleito, do deputado Bolsonaro, no Rio de Janeiro, um grupo civil muito forte. Há outro grupo civil também em São Paulo e esse núcleo mais ligado à reserva do Exército, principalmente, em Brasília, né? Eu não creio que isso possa definir o futuro governo como um governo de viés militar. Pode ter uma participação maior, mas hoje a presença de fatores da vida civil, como o Congresso, a Câmara, o Senado, o Supremo, a imprensa e outras instituições é que determinam que esse governo, seja ele qual for, não tem como nessa circunstância ser caracterizado como um governo de forte viés militar. Eu não acredito nisso. Mas, aliás, acho que essa participação para o país também não é uma coisa que deva ser condenada. Eu acho que a presença dos militares, da reserva, na vida pública, eu acho que é uma coisa importante. Dentro das regras democráticas, são pessoas com uma formação
muito boa, com uma visão importante do país. Então eu acho que isso não deve ser visto como uma coisa negativa. General Lula, ainda continuando nessa questão, ministro, eu queria lhe perguntar o seguinte, o vice eleito, general Hamilton Mourão, tem dado opiniões sobre várias coisas e dias atrás ele manifestou opiniões, inclusive, sobre a substituição, quando vier a acontecer, dos chefes das três forças, dos comandantes das três forças. Lembrou que isso acontecerá já no governo Bolsonaro e emitiu ali umas opiniões sobre quem poderia ser o comandante do Exército. Nessa ocasião, o jornalista Hélio Gaspar escreveu uma coluna para dizer, opa, nós temos uma coisa diferente aí, como é que vai ser vice-presidente fazendo manifestações públicas sobre quem vai ser comandante de qual força? Eu insisto na questão, nós não estamos diante de um quadro, as pessoas não precisam se preparar para um quadro um pouco diferente do que a gente tinha até aqui? Vale isso na regra? O general Mourão, logicamente, está expressando uma opinião, também não tenha se dado conta que é o vice-presidente da República eleito, né? E, logicamente, a escolha de comandante de força é uma decisão do presidente da República. Ele pode fazer isoladamente, normalmente conversa com os comandantes de força anteriores, normalmente conversa com o ministro da Defesa, troca ideias e faz uma escolha. A impressão que aí é uma opinião, mas o general Mourão ele tem muita vivência de vida militar. É muito preparado, tem uma vivência muito grande. Seguramente será um excelente auxiliar para o presidente da República. E sem nenhum temor de que haja inversão, o fato de ser general, o outro ir para a reserva como capitão, isso aí não tem interferência nenhuma. Presidente da República, vice-presidente, essa que vale. Isso foi uma coisa daquela história que a gente chama eleito tem euforia, né? Tem que deixar a fase de euforia, em que se faz manifestações de toda hora. Exatamente. As coisas caminham. Estamos vivendo a fase de euforia, o senhor dizia? Claro, vamos começar a viver. Temos dois momentos, ou melhor, simultâneos, de euforia de um lado, dos vitoriosos, e a catarse dos derrotados. Então, essa coisa é normal. Essa coisa não pode ser estimulada para que dure sempre. Você tem que deixar que isso ocorra com tranquilidade e depois, então, você tem condições de criar, digamos, fazer a razão sentar. Euforia, catarse e razão são coisas que não se comunicam. Então, precisa esperar que uma passe para que a outra ocupe o lugar. Bom, então, enquanto a razão não senta, eu tenho uma outra questão aqui relativa ao Congresso, onde vocês dois estiveram. Também no Congresso, a gente vai ter uma presença maior de representantes de egressos das forças, das polícias militares, do Corpo de Bombeiros. Mais candidatos foram lançados esse ano e mais candidatos se elegeram. Uma taxa de sucesso ali de uns 6%, que comparando com a de 2014 é bem maior. No Congresso, vocês acham que isso pode ter que tipo de impacto? Eu acho que pouco impacto. São pessoas que têm uma experiência grande numa profissão, numa atividade como militar, delegados de polícia, mas a vida no Congresso, as regras da vida política, precisa que as pessoas tenham domínio dessas regras. Você pode ser um bom, mediano ou um excelente jogador desde que conheça as regras. Essas pessoas, em geral, não ocuparam função pública anterior, não têm experiência como parlamentar, como vereador, como deputado estadual, como prefeito, a não ser o presidente, que é o Bolsonaro, que foi durante 28 anos, 30 anos deputado. Sabe o que eu lembro um pouco da Venezuela, do Chávez? Quando elegeu a sua primeira bancada, eu andava lá na época, fui várias vezes à Venezuela, elegeu uma bancada grande, tinha muitos militares. Na bancada do Chávez, deputados, que tinha coronéis, capitães, e todos eles sem nenhuma experiência. E o Chaves, parlamentar. Sem nenhuma experiência parlamentar. O Chaves enfrentou grandes dificuldades no Congresso, porque não tinha uma bancada, lideranças políticas com o mínimo de experiência. Então, ele vai ter que se apoiar em alianças, em acordos políticos com lideranças mais experientes, porque a relação com o Congresso ela é incontornável. Não tem como o presidente da República não ter uma relação construtiva e de cooperação com a Câmara e com o Senado. Com uma bancada inexperiente, isso se torna muito mais difícil, o caminho se torna muito mais espinhoso, porque o Supremo decidiu que privatização tem que passar pelo Congresso. A reforma da Previdência
a resistência dessa bancada de militares e policiais é tão grande ou comparável à da CUT, à do PT, à dos partidos de esquerda. Então, para transitar por ali, ele vai precisar de lideranças experientes. Tem uma coisa, não. Normalmente o novo, que não tem experiência, ele entra na Câmara para afirmar o dissenso. Ele não tem competência para superar o dissenso. E o fato é que a Câmara é um administrador dos dissensos da superação. E, normalmente, mais às vezes, né, vão demorar algum tempo para entender que na Câmara o grito só é ouvido pela mídia, mas não pelos colegas. Não é assim? Exatamente. E aí você não constrói o dissenso, você não constrói o consenso. Porque, veja, o processo democrático não é um processo de produção de consenso, é de administração do dissenso. E quem não tiver consciência disso, acaba se dando mal. E a Câmara, ao fim e ao cabo, a Câmara também é um triturador, né? É uma máquina trituradora. Ou seja, o fato de você ir para a Câmara com 1 milhão de votos, supomos, não significa nada em relação ao que foi com a Câmara com 35 mil votos. Terminado o fato de ter sido eleito, começa um novo tempo. E esse novo tempo ele tem que construir. Quer dizer, ele vai ter que se apresentar e mostrar, fazer a construção de sua própria personalidade dentro do Congresso, que é um colegiado. E da tribuna da Câmara e do Senado, você fala para fora, para dentro da casa, não é da tribuna. Você pode derreter o microfone no calor do discurso. Isso é uma coisa que o leigo percebe quando... o leigo ou mesmo os profissionais do jornalismo percebem quando estão no Congresso, porque ali, naquele momento, o desinteresse, o alinhamento dos demais em relação a quem está falando na tribuna é completo. Estão envolvidos em outros assuntos, em outras atividades. Ele fala para ausentes ali, ele está falando para quem está fora. Ainda sobre esse diagnóstico que vocês fazem sobre o funcionamento do novo Congresso e a relação do novo governo com o novo Congresso, vocês acham que isso que vocês estão desenhando aqui vale, mesmo levando em conta, ministro Jobim, o desgaste dos partidos e o tombo que algumas lideranças partidárias tradicionais tomaram nessa eleição? Não tem dúvida. Agora, veja bem, a Câmara, pelo menos o Aldo que me corrija, a Câmara, eu sempre entendi que você tem o conjunto dos deputados, são os 513, e tem o colégio de líderes. E a Câmara funciona bem quando tem colégio de líderes forte e eficaz. Um líder partidário representa ou representava 80% da sua bancada. Então você tinha com quem falar para fazer entendimentos. Não é possível você falar com a pulverização. E aqui nós temos um problema também, é que a fragmentação. As 3 maiores bancadas em 87 representavam 86% da Câmara. As 3 maiores bancadas da Câmara agora representam 28%. Então tem uma fragmentação que terá que ser administrada pelo novo presidente da Câmara e pelos próprios líderes partidários, para você conseguir formar a maioria. Isso faz com que você tenha líderes fortes na Câmara. Hoje você não tem. Na prática, essa situação criada de fragmentação que fragiliza a liderança, enfraquece a liderança, transforma, em certa medida, o presidente da Câmara, pelo poder regimental que tem, em presidente do poder e, na prática, em líder ou do governo ou da oposição. No caso do governo anterior, terminou se tornando o líder da oposição e nós sabemos o que aconteceu. Então, nessa circunstância, o papel do presidente da Câmara, com o colégio de líderes que não tem a capacidade de exercer essa mediação, o papel do presidente da Câmara passa a ser excepcional. E aí, a relação dele com o governo passa a ser crucial. Se for uma relação de desconfiança, se for uma relação de dificuldade, e ele tende a expressar mais a posição da maioria da própria casa na relação com o governo. Então é o seguinte, a relação do governo com a Câmara passa a ser muito decisiva e muito importante, como há uma orientação de distanciamento, de... Ministro, diz o seguinte, você não tem... Quem são os líderes partidários na Câmara hoje? Alguém ninguém sabe nomeá-los. Por quê? Porque não tem importância. E o fato é que eu atribuo isso, Aldo, a partir de Severino Cavalcante, quando houve, digamos,
uma vitória do chamado baixo clero, da massa da Câmara, em relação aos líderes partidários. E aí o Severino, os deputados passaram a se referenciar ao presidente da Câmara. E passou o presidente da Câmara a administrar diretamente os deputados em detrimento dos colégios de líderes. E aí desapareceu. Ministro Luna, diga, eu ia fazer uma outra pergunta, mas siga sobre isso. Existem, na verdade, no contexto, alguns compromissos que o presidente eleito assumiu. Quem vai conduzir essa percepção para a sociedade que tem alguém se aglutinando em torno desses compromissos? Então, precisa de alguém com um pensamento estratégico, com uma boa narrativa, com a capacidade de se comunicar bem, para poder guiar, senão ele vai ser guiado. Então, inclusive, as propostas colocadas pelo presidente eleito, ele precisa de alguém que conduza com muita habilidade isso aí. Conduza com muita habilidade. Eu imagino que essa construção vai ser necessária. E ela depende desse entendimento inicial. Né? Ministro Luna, o senhor já estava na pasta da Defesa, fazia vários anos, esteve lá com o ministro Aldo, quando foi indicado, foi nomeado de ministro, naquela ocasião em que o Raul Jungmann foi deslocado para se tornar o ministro da recém-criada pasta da Segurança Pública. Queria até falar sobre ela mais adiante no programa. E na ocasião da sua nomeação, voltou à pauta uma discussão antiga sobre a conveniência ou não de se ter um militar na função de ministro da Defesa. Vocês todos aqui conhecem essa discussão melhor do que eu, desde a origem da pasta, se não o mais acertado não deveria ser ter um civil, como sempre foi, seja por uma questão de organização dos poderes, seja para não criar uma rivalidade entre as forças ao escolher um representante de uma delas para ser ministro da Defesa. Hoje em dia parece que essa discussão, pelo menos do ponto de vista do novo governo, está mais do que superada, porque já se sabe que o general Heleno deverá ser o próximo ministro da Defesa. Queria saber como é que vocês veem esse ponto, que era muito frisado até recentemente, de que o mais conveniente seria ter um civil nesse cargo. Eu queria saber o que o senhor pensa. Eu vivi a realidade do Ministério da Defesa com 5 ministros, tá? Já no Ministério da Defesa, sendo eu o 5º. A minha percepção, primeiro, que essa é a diferença de civil, militar, em qualquer local, em qualquer posto, é uma discussão que já devia ter caducado há muito tempo. O Brasil nunca elegeu cidadão de segunda classe, em situação nenhuma. Depois que a realidade ela acabou se impondo. Estou quase um ano no Ministério da Defesa, não tive nenhum problema em situação nenhuma. Quer dizer, pelo fato de estar convivendo lá, me facilitou muito a relação com as forças, né? A relação com o Congresso, com os ministros todos das diferentes pastas, porque 4 anos da Defesa, eles acabam criando um vínculo afetivo. E me facilitou demais. Condição de projetos estratégicos, etc. Eu já ouvi alguém dizer que a gente querer ganhar experiência lendo documentos ou com teorias, não é uma coisa que querer se alimentar ou matar a fome lendo o menu. Um pouco de chão de fábrica ajuda. Eu não quero dizer, até porque eu estou diante de 2 ministros aqui, eu não quero dizer que pesa muito, né? Pesa muito experiência, muita experiência, com quem antecipou, aprendi bastante, porque já convivi com os 2 e trabalhei bastante. Mas você tem a impressão que essa é uma discussão que se esvaziou pelo fato que a realidade se impôs, que não tem nada a ver, não houve perda para as forças, não houve perda, pelo menos na minha percepção. E a relação de amizade entre as forças é total. Né? Vocês têm algo a complementar sobre isso? Não, eu acho que está bem. Porque a minha pergunta seguinte, ainda sobre o tema do Ministério da Defesa, diz respeito ao conhecido novo ocupante, que é o general Heleno, que foi uma pessoa que teve um papel fundamental na campanha do Bolsonaro, na formulação do que está se organizando para o novo governo. Isso, por si só, não levaria a uma mudança de caráter do que é o Ministério da Defesa? Não, porque as funções do Ministério da Defesa são claras. Bem definidas. Ou seja, tem definições e depois tem outra coisa. Lembrar que não tanto o civil, mas o militar, ele nunca avança além das regras. Isso mesmo. Então você vai ter um civil, você pode esperar eventualmente que ele tente avançar além das suas funções. Mas militar é muito difícil. Ainda mais o Heleno, que é um sujeito muito regrementado e podendado. É um líder. O Heleno tem condição. Agora, veja bem, o que tem que compreender também é que líder não manda, líder conduz. Quando um líder confunde
condução, comandar, acaba se liquidando. E eu creio que não vai ter dificuldade nenhuma em relação a isso. A discussão que houve quando se criou o Ministério da Defesa, e antes disso, haviam duas posições na época do governo Fernando Henrique. Uns entendiam o seguinte, que não se deveria criar o Ministério da Defesa, porque nós teríamos 2 militares, generais, comandantes, que representariam o gabinete ou o governo dentro das forças. E a criação do Ministério da Defesa, com a manutenção dos comandos, fazia com que os comandos representassem as forças dentro do governo. Mas isso foi uma discussão já superada. Quando nós entramos lá, esse assunto já estava vencido. Houve um primeiro momento que isso foi agudo, foi quando o primeiro ministro da Defesa teve esse problema, depois houve um segundo momento que isso também foi complicado, mas depois as coisas se resolveram. É aquela transição normal das coisas. Eu não creio que... E principalmente lembrando que as pretensões militares não são pretensões políticas mais. E isso diminui Pelo enormemente. contrário. Pelo contrário. Eu acho que Totalmente se patriótico. nós pudermos encontrar na sociedade brasileira um fiador da manutenção das regras democráticas, eu acho que esse fiador são as Forças Armadas. Nós tínhamos lá uma tradição de só ter civil, o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores não tem o chamado secretário executivo. São secretários gerais, que têm responsabilidades muito amplas. A tradição no Ministério da Defesa era de ter um secretário-geral civil. O general Silvio Luna foi o primeiro secretário-geral militar que eu nomeei na época, mas vai nomear um general para secretário-geral, tudo bem. As Forças Armadas têm uma dupla missão no Brasil. A defesa e a construção do país, a construção material, a construção espiritual, a construção dos valores. E acho que isso deva ser reconhecido. A minha preocupação é com o conteúdo e o sentido disso. É um sentido democrático, é um sentido de defesa dos interesses nacionais. Esse sentido é o que deve ser discutido. Acho que a presença dos militares é muito importante e deve ser reconhecida e valorizada. O que deve se perguntar é para o quê? Para proteger o regime democrático, para valorizar a história, a memória do país. Eu acho que isso deve se dar às Forças Armadas esse protagonismo, porque são instituições nacionais, instituições de Estado. E mais do que ninguém, as Forças Armadas sabem que são instituições de Estado e que para isso precisa existir Estado. Sem Estado não tem sentido as Forças Armadas. Nós vamos falar mais sobre o papel das Forças Armadas assim que a gente voltar de um rápido intervalo. Espera pela gente. Globo News Painel volta já já.